obrigada pelo convite à Câmara Municipal de Loures. Efetivamente, aquilo que eu queria salientar em primeiro lugar é que o plástico per si não é mau. Devido à sua leveza, baixo custo e aspecto prático, permitiu efetivamente um acesso a bens de consumo maior do que no passado. Mas o meu primeiro slide é para explicar um bocadinho o conceito de economia circular e economia linear. Portanto, a economia circular, que nós temos ouvido falar muito nos últimos anos, consubstancia de alguma forma um novo paradigma da sustentabilidade, e eu diria que até é uma economia inteligente. E, portanto, pode ser definido como um modelo contrário à da economia linear. Não podemos esquecer que a economia mundial foi construída nos últimos anos, nas últimas décadas, com base num modelo linear de negócio. E, portanto, que constatamos que ele estava, de alguma forma, em risco devido à escassez de recursos. Não podemos dizer que a economia linear não foi bem sucedida. Ela efetivamente foi bem sucedida. Porquê? Porque, de alguma forma, providenciou produtos em larga escala, a custos cada vez mais baixos, envolvendo cadeias de valor globais, suportadas por novas tecnologias de produção e, portanto, beneficiou muito as economias mais desenvolvidas. O que é que acontece numa economia circular? Existe o redirecionar o foco para a reparação, para a reciclagem, para a reutilização e, portanto, o que no passado era visto como resíduo, no âmbito da política da economia circular, é vista como um recurso, portanto, uma matéria-prima secundária que substitui efetivamente uma matéria-prima virgem. E, portanto, a economia circular é baseada num modelo em que maximiza, de alguma forma, o aproveitamento dos recursos naturais e minimiza a produção de resíduos. E eu venho do Ministério da Economia, de uma Direção-Geral de Atividades Económicas, embora seja responsável por uma Direção de Serviços de Sustentabilidade Empresarial, e o foco, a nossa missão é na área regulamentar. E, portanto, é um bocadinho essa matéria que eu queria partilhar aqui convosco, as políticas que nós temos andado a acompanhar e que estão, de alguma forma, os enquadramentos estratégicos que, de alguma forma, vão impactar na nossa vida como cidadãos e como consumidores. Este slide visa explicar que existe um enquadramento europeu que, de alguma forma, é o contributo da Comissão Europeia para ajudar a transformar a economia no espaço do mercado interno numa economia mais sustentável, de baixo carbono, eficiente a nível de utilização de recursos, mas também competitiva. Ele foi adotado pela Comissão Europeia em dezembro de 2015 e tem estes objetivos. A razão desta proposta está, no fundo, baseada no facto de se ter verificado que havia elevados níveis de deposição em aterro nos vários Estados-membros, em muitos dos Estados-membros da União Europeia, fracas taxas de reciclagem, mas também valores elevados no custo das matérias-primas e escassez de recursos naturais. Eu penso que é o slide a seguir. E, portanto, este pacote de economia circular é o plano de ação da União Europeia para a economia circular. Era constituído por uma comunicação. Esta comunicação estabelece um programa de ações concretas
e inclui medidas que abrangem todo o ciclo de vida do produto, portanto, desde a concepção, passando pela produção, pela utilização por parte do consumidor, a gestão a nível dos resíduos e a utilização de matérias-primas secundárias. Incluía também um anexo onde estavam elencadas as 54 ações que a Comissão Europeia se propôs cumprir até ao fim do mandato. O mandato termina agora em 2019 e, efetivamente, todas as 54 ações foram implementadas, não estão completamente fechadas, mas foram implementadas. Importante, na área dos plásticos, referenciar o pacote de resíduos, que incluía 4 propostas legislativas para alterar a legislação da União Europeia em matéria de resíduos. E esse pacote de resíduos, antes o plano de ação, para perceberem, pode ser o próximo, incluía 4 áreas prioritárias, portanto, produção, consumo, gestão de resíduos, mercado de matérias-primas secundárias, incluía também áreas setoriais, e uma das áreas setoriais tem a ver com os plásticos, mas tinha também uma ação com foco no desperdício, no combate ao desperdício alimentar, outro para a construção e demolição, biomassa e materiais de base biológica e matérias-primas essenciais. Depois, tinha também 2 ações horizontais, portanto, transversais a todo o programa, que tinha a ver com o financiamento de projetos de inovação e desenvolvimento e a obrigatoriedade da própria Comissão Europeia monitorizar a implementação deste plano de ação. O slide seguinte, penso que faz referência às 4 diretivas que fazem parte deste pacote de resíduos, que é um pacote muito importante no âmbito do pacote de economia circular da União Europeia. Este pacote de resíduos inclui a alteração à atual Diretiva 4 de resíduos, todos eles foram publicados o ano passado, em maio do ano passado, e outras 3 diretivas no âmbito de fluxos específicos de resíduos, veículos em fim de vida, pilhas e acumuladores e resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, uma diretiva específica consagrada à matéria que está relacionada com a deposição de resíduos em aterro e também uma outra diretiva que altera as embalagens e resíduos de embalagem. Todas estas alterações consagram, de alguma forma, novas regras para a gestão de resíduos a nível da União Europeia, reforçam também a hierarquia dos resíduos e estabelecem objetivos muito exigentes e juridicamente vinculativos para a reciclagem, com o objetivo, por um lado, de prevenir a produção de resíduos e, por outro lado, de intensificar, de alguma forma, a reciclagem de resíduos urbanos e de resíduos de embalagem. Inclui também o objetivo de eliminar progressivamente a deposição de resíduos em aterros. E este slide é só para se perceber um bocadinho quais são as metas que a curto prazo nós seremos obrigados a cumprir. Inovações é o primeiro quadro, portanto, até 31 de dezembro de 2023, todos os Estados-membros terão que implementar a recolha seletiva de biorresíduos. Até 1 de janeiro de 2025, terão que implementar a recolha seletiva de têxteis e também, na mesma data, a recolha seletiva de frações perigosas, de frações de resíduos perigosos domésticos produzidos nas nossas habitações, por exemplo, latas de tinta que iam parar ao lixo comum. Relativamente às novas metas para reutilização e reciclagem de resíduos urbanos, da quantidade total de resíduos urbanos produzidos, até 2025, 55%, pelo menos 55% em peso terá que ser reutilizado ou reciclado,
Em 2030, essa meta sobe para 60% e em 2035 temos uma meta de 65%. Eu penso que será o próximo slide. Aqui são as metas, as novas metas para a reciclagem de resíduos de embalagem. E eu salientei ali o plástico, portanto, neste momento, as nossas obrigações são aquelas metas da segunda coluna, portanto, até 31 de dezembro, os Estados-membros da União Europeia terão que cumprir com as metas que estão na segunda coluna e temos novas metas para 2025 e metas ainda mais exigentes para 2030. E como poderão perceber, no plástico, a meta para 2020 é de 22,5% e mais do que duplica para 2025. Portanto, efetivamente, é um grande desafio para todos os Estados-membros, mas é também a forma de promover, efetivamente, a reciclagem dos resíduos de plástico. Depois, queria-vos falar também a forma da Comissão Europeia implementar a ação no âmbito dos plásticos é através de uma estratégia e depois de uma diretiva. Esta estratégia tem como objetivo que todas as embalagens, determina que todas as embalagens de plástico colocadas no mercado da União Europeia sejam recicláveis até 2030, restringe até 2020, a partir de 2020, a utilização intencional de microplásticos e, como sabem, os microplásticos são partículas muito pequenas, portanto, com uma granometria inferior a 5 milímetros, e, portanto, são encontradas em quantidades crescentes nos oceanos e entram nas cadeias alimentares. E, portanto, irão banir-se a utilização intencional de microplásticos em 2020. Os microplásticos são utilizados atualmente em cosméticos, produtos de higiene pessoal, detergentes e produtos de limpeza. Também, relativamente ao plástico descartável, o slide seguinte explica como é que a Comissão Europeia pretende banir e implementar várias medidas para uma utilização mais racional de produtos descartáveis de plástico, portanto, produtos de plástico de utilização única. Essas medidas incluem objetivos de redução do consumo, objetivos de recolha seletiva, restrições à colocação no mercado, portanto, existirão produtos que serão banidos do mercado da União Europeia, requisitos de concessão aplicáveis aos produtos, como, por exemplo, as garrafas de plástico terão que incorporar uma percentagem de reciclado, terão que ser, as tampas das garrafas terão que estar acopladas à própria garrafa, portanto, não se poderá tirar para não haver o risco de dispersão. Existirão requisitos de rotulagem, portanto, para o consumidor perceber qual é a forma adequada de eliminar determinados produtos. No âmbito, a responsabilidade alargada do produtor será alargada a outros fluxos de resíduos, como, por exemplo, produtos de tabaco, e um foco muito grande para a sensibilização e informação aos consumidores. No quadro de baixo, eu tenho alguns produtos que são abrangidos por esta diretiva, que está para ser aprovada brevemente e, portanto, será publicada antes do verão, com certeza. E os produtos de plástico descartáveis abrangidos são recipientes para bebidas, para alimentos, talheres, pratos, palhinhas, agitadores de bebidas, balões, cotonetes, portanto, todos os produtos que estão ali listados. Por favor, de passar para o próximo slide. Portanto, isto a nível europeu. A nível nacional, nós temos uma resolução do Conselho de Ministros que estabelece uma estratégia nacional no âmbito da economia circular. Essa estratégia inclui ações a serem implementadas a nível nacional, a nível setorial e a nível regional ou local, e, portanto, aí o papel também das câmaras municipais no âmbito desta estratégia.
As ações macro incluem aquele conjunto de áreas em que, efetivamente, nós temos ali uma área dedicada ao consumidor, que é educar para a economia circular. Também estão previstas agendas setoriais, algumas das quais serão trabalhadas pelo Ministério da Economia e, portanto, as agendas setoriais é do têxtil e do calçado, distribuição e retalho, construção e compras públicas. Esta é a arquitetura do plano, para se perceber um bocadinho a abrangência e os vários setores, mas eu não me vou focar tanto neste, porque já tenho pouco tempo. Queria falar-vos também no grupo de trabalho que foi constituído, e este grupo de trabalho também decorre de uma das ações do Plano de Ação Nacional. Ele foi coordenado pela Agência Portuguesa. O objetivo era avaliar a aplicação de incentivos fiscais para reduzirmos o consumo de produtos descartáveis de plástico e sacos de plástico. Foi muito interessante participar neste grupo, porque todos nós temos a nossa visão relativamente a esta matéria e foi interessantíssimo perceber a visão do consumidor, a visão da ANI, portanto foram reuniões muito participadas. Incluiu também um conjunto de entidades de um grupo alargado e, portanto, houve uma discussão muito próxima com os stakeholders no âmbito das várias áreas. E, rapidamente, porque só tenho 1 minuto, o próximo slide. Houve várias questões que foram colocadas, que são aquelas elencadas, e eu se calhar pedia para passarmos para o próximo slide, para falar sobre as medidas propostas. As medidas propostas por este grupo de trabalho foram, relativamente aos plásticos, manter a contribuição sobre os sacos de plástico leves, introduzir uma contribuição para sacos de plástico de espessura superior a 50 microns, introduzir requisitos de biodegradabilidade e compostabilidade para sacos de plástico muito leves e proibir a colocação no mercado nacional de plásticos oxodegradáveis. Propunha também a implementação de um sistema de depósito para garrafas de bebidas de plástico, que está em marcha, portanto um projeto piloto vai ser implementado ainda este ano, e tinha medidas transversais, uma das quais campanhas de informação e sensibilização dirigidas ao consumidor. Propunha, em último lugar, a criação de um grupo de trabalho interministerial com outras partes interessadas para apoiar a transposição e a implementação da diretiva. Eu não queria deixar de falar só deste sistema, portanto, este sistema piloto está a decorrer uma reunião esta manhã com os stakeholders que estarão envolvidos na implementação de um projeto piloto de incentivo à devolução. Portanto, os antigos sistemas de depósito, as máquinas em que nós podemos colocar uma garrafa e recebemos, o consumidor recebe um prémio. E, em último lugar, também falar de uma resolução do Conselho de Ministros, que acho que é o próximo slide e é o último slide, que obriga ao Estado português para dar o exemplo relativamente à utilização sustentável de recursos e inclui também medidas de promoção de redução de produtos de plástico de utilização única nos organismos da administração pública. Estes são uns exemplos de medidas efetivas que nós podemos implementar a nível da administração pública para promover o uso sustentável de plástico. Nós, de GAI, somos o organismo competente para o rótulo ecológico da União Europeia e, portanto, esta resolução também solicita aos organismos para darem preferência a produtos sustentáveis que efetivamente podemos comprovar que são mais sustentáveis que outros da mesma categoria.